prepara um novo relatório explosivo. Esse é o vídeo que você tanto aguardava. Toffoli caiu e Moraes é o próximo. Olha só isso aqui, ó. O Supremo Tribunal Federal acreditou que afastar Dias Toffoli do caso Master lhe daria algum fôlego em meio à maior crise de sua história, mas errou. O vazamento com detalhes da reunião que selou o destino do ministro, publicado pelo site Poder 360, mostrou que a corte parece ser, de fato, por dentro, exatamente aquilo que ela aparenta ser quando vista de fora. Uma instituição acuada, corporativista, focada na autodefesa, crítica de quem a critica e, sobretudo, que ignora a opinião pública. 8 dos 10 ministros defenderam a permanência de Toffoli no caso Master. A exceção foi o presidente Edson Fachin e Carmen Lúcia, a quem coube relatar uma experiência pessoal na reunião. A de que todo taxista com quem ela conversa fala mal do Supremo e a de que a população está contra o Supremo, nas palavras dela. Meus amigos, eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu odeio o carnaval, mas este é o melhor carnaval da história, com toda a certeza. E eu quero contar um caso aqui pra vocês que o tempo pode ter feito as pessoas esquecerem, mas não apagou da história. Sabem por quê? Os ministros estão realmente desconfiados que Dias Toffoli tenha gravado aquela reunião secreta. Porque não é a primeira vez que Dias Toffoli grava alguém para se blindar, para se proteger. Olhem isso daqui. Em 2009, isso foi divulgado pela Veja à época. Um criminoso chamado Durval delatou Dias Toffoli. Inclusive, à época, os ministros do STF nos bastidores tinham certeza que Dias Toffoli ia cair, que Dias Toffoli seria empichado. E havia vários pedidos de impeachment por este fato. Esse Durval, em sua delação premiada para a Polícia Federal, ele disse que Dias Toffoli gravou autoridades para se blindar de escândalo de corrupção que iria estourar. Esse Durval disse que a sua advogada, a advogada da sua organização criminosa, era amante do Dias Toffoli e que ela fez as gravações para o Dias Toffoli. Essa advogada foi chamada, inclusive, à Polícia Federal e confirmou tudo isso. Ela disse que, a pedido do Dias Toffoli, ela gravou várias autoridades. Ela teve casos íntimos com autoridades para gravá-las e que Dias Toffoli estaria envolvido em um esquema de R$1 bilhão. E sabem por que Dias Toffoli não caiu neste caso? Pois é, provavelmente as gravações que ele fez foram efetivas. Gente, agora, em 2026, ministros do STF estão desconfiados de terem sido gravados por Dias Toffoli. Por que será que Dias Toffoli teria gravado seus companheiros? Gente, muito óbvio, né? Para se blindar, para se proteger. Modus operandi de mafioso. Esse é um dos preços de colocar na Suprema Corte advogado do PT. Por isso eu tenho dito, e agora está mais claro do que nunca, precisamos de uma reforma no sistema de justiça. E o STF tem que ser formado por juízes de carreira. Então vejam, meus amigos, muito provavelmente é verdade que Dias Toffoli gravou seus colegas ministros para tê-los aqui na mão. Resta saber se ele vai conseguir escapar de novo, porque segundo o Google, ele escapou daquele escândalo de 1 bi em 2009. Isso é o PT, meus amigos. O fruto nunca vai cair longe do pé. Não adianta. Bom, hoje conversei com pessoas que participam da investigação do caso Master e eles estão revoltados com as críticas de ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas onde eles viram essas críticas? Bom, Matheus Teixeira vai trazer agora em detalhes, depois dessa minha fala, ele vai contar uma matéria que o jornal, o portal Poder 360 trouxe, com os ministros, com trechos de ministros, de conversas desses ministros, e eles falam, é um lixo jurídico, esse inquérito da Polícia Federal, que cita Toffoli, né, do caso do Banco Master, é um lixo jurídico, não serve para nada, é um nada. Só que, então, por isso, os investigadores estão revoltados, dizem, olha, aí até com os quais eu conversei ironizaram, né? Não, é um lixo jurídico tão grande, mas tão grande, que os próprios ministros pressionaram o colega para deixar o caso. Ou seja, se fosse mesmo um lixo jurídico, ele continuaria na relatoria desse caso. O fato é, o clima entre a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal, ou melhor, parte do Supremo Tribunal Federal, é muito ruim. Por isso, a expectativa grande para esse encontro, que a Larissa vai trazer daqui a pouquinho, a expectativa sobre esse encontro entre delegados da Polícia Federal, investigadores e o novo relator, o ministro do STF, André Mendonça. O banqueiro Daniel Vocaro pediu reforço na segurança dele e também o direito de viajar em um jatinho privado para Brasília, onde vai depor na próxima semana, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. É um depoimento muito aguardado e quem vai falar sobre esse tema é a repórter Paola Cuenca. É isso mesmo, é um depoimento muito aguardado, tanto na Comissão de Assuntos Econômicos, quanto na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS. Até porque Daniel Vocaro acabou ajustando as agendas para fazer os depoimentos nestas duas comissões em datas muito próximas. Na CAI, na Comissão de Assuntos
Econômicos do Senado no dia 24 de fevereiro e na CPMI do INSS no dia 26. E houve sim preocupação a respeito da segurança do banqueiro nessa vinda de São Paulo para Brasília e também até com o próprio deslocamento aqui mesmo, na capital federal. Por conta disso, então, foi feita uma solicitação para os parlamentares e também aqui para o Supremo Tribunal Federal a respeito de reforços na segurança e também para que ele pudesse utilizar um avião particular. Esse pedido ainda foi trazido aqui para o Supremo quando o Dias Toffoli ainda estava como relator de todo o caso do Banco Master e foi dada essa autorização para que ele pudesse utilizar um avião particular, evitar um voo comercial ou um voo de carreira para sair de São Paulo e vir até a capital federal. Quais são os instrumentos que nós temos contra essas pessoas? Quais são os instrumentos que vocês, do UOL, do Globo, do Estadão, da Globo, que tem contra essas pessoas, do Metrópolis? Quais são os instrumentos? Vocês estão mostrando o grau de putaria sem precedentes no ministro do STF. E ele tá lá, meu irmão, fazendo nota dizendo, ó, PNC, não vou fazer nada aqui não, meu irmão. Inclusive a Polícia Federal, que aparentemente no inquérito, em todos os inquéritos do Alexandre de Moraes, tinha prerrogativa de participar do processo em tudo. Inclusive sem a Procuradoria-Geral da República no caso do inquérito das fake news. Mas agora não, agora não tem. Segundo o Toffoli. Claro, por quê? Porque não vale a lei. Ele é a lei, porra. Como é que a gente vai sair vencedor disso? Ora, nós precisamos recuperar os meios de ação. Nós temos que recuperar os meios de ação. Por isso que eu tenho um dos meios de ação, e a prioridade, a melhor oportunidade que a gente tem esse ano, é com a eleição do Flávio Bolsonaro. Agora, isso pressupõe muitas coisas. Pressupõe que a gente possa continuar falando, então para isso a gente vai ter que brigar para manter a liberdade de expressão, para que perfis não sejam derrubados, para que os algoritmos não sejam prejudicados, para que as pessoas tenham liberdade nas redes sociais. Não pode acontecer igual na última eleição, onde o X foi derrubado até o final das eleições municipais pelo Alexandre de Moraes. Não pode. Então como é que a gente vai fazer isso? Ora, tem que haver pressão internacional. Tem que haver pressão de bastidores. O Alexandre hoje já tem o fiofó desse tamanho, porque sentiu a dor da Magnitsky, embora muita gente tenha dito, não, o Alexandre está tranquilo. Está tranquilo é o cacete. Tanto que ele moveu todos os mundos e fundos, inclusive ameaçou muita gente, para conseguir retirar a Magnitsky. E agora ele tem medo de que ela volte. Tem pavor que ela volte. Então nós precisamos ter pressão internacional nessa direção. Precisamos construir também uma eleição que tenha algum grau de supervisão internacional para que a putaria que aconteceu em 2022 não se repita. Como é que a gente faz isso? Construindo uma aliança internacional de direita prestando atenção na eleição do Brasil. É o que o Flávio Bolsonaro está fazendo. Terceiro ponto, a gente precisa construir uma coalizão eleitoral que seja grande demais para ser fraudada. Esse é o plano. Eu estou dizendo um plano aqui para vocês. Eu não tenho... eu nunca escondi meus planos. E nunca pararam os meus planos porque eu os revelei. A gente precisa construir uma coalizão onde o Flávio seja um candidato forte demais para ser parado. Para isso a gente vai precisar, sim, de união da direita, de apoio de todas as pessoas que serão, sim, cobradas e continuarão sendo cobradas, autorize ou desautorize o Flávio Bolsonaro, serão cobradas. Se você está na direita e não está fazendo campanha para o Flávio Bolsonaro, você será cobrado. Isso não é, ai meu Deus, um ataque contra mim. Uma das minhas metas é acabar com a viadagem na direita. E viadagem não tem nada a ver com a homossexualidade. Absolutamente nada a ver. Assistam o South Park e vocês vão entender que existe uma diferença enorme entre viadagem e homossexualismo ou homossexualidade. O grau de viadagem, de não me toque hoje, de certas pessoas é assim, é uma coisa assustadora. Assustadora. Então, isso é uma das metas para 2026. Reduzir, criar uma direita antifrágil. Por isso que eu falo, me xingar, porra, me xinga. Ai, não, Paulo, você está falando para... Outro dia um cara que falou, Paulo, você está fazendo essas coisas porque você gosta de gerar polêmica, porque você consegue mais assinantes. Não, eu perco uma quantidade enorme de assinantes, a minha audiência diminui. É o contrário, se eu fosse movido apenas por audiência e assinantes, eu ia ficar fazendo coraçãozinho e puxando o saco de todo mundo. Mas eu realmente caguei. Quem quiser me apoiar, me apoia. Quem não quiser me apoiar, não me apoia. Quem quiser assistir o programa, assista. Quem não quiser, não assista. Quer me xingar? Pô, por favor, me xingue. Eu vou te xingar de volta. Se eu tiver tempo, se eu ler o que você falou. Cadê? Mas a gente está falando de
sistema, né? A gente está falando de um sistema que pega o setor financeiro, que pega escritório de advocacia, que pega STF, que pega careca do INSS, que pega veículo de imprensa, que pega influenciador, que pega a presidência da República, que pega entidade de classe. Tá todo mundo unido debaixo do mesmo interesse financeiro. Isso é o sistema. Eu perguntei, antes de entrar no programa, às duas inteligências artificiais qual era a definição de um sistema. O Grok me disse que sistema é, abre aspas, o conjunto de elementos ou partes componentes que estão interrelacionados e interdependentes, organizados de forma a formar um todo unificado que tem um objetivo ou função comum. O ChatGPT disse o seguinte: sistema é um conjunto de elementos interligados que interagem entre si de forma organizada para alcançar um objetivo específico. Isso parece ou não com o que a gente está falando aqui? Não tem como dizer que não é um sistema organizado e com interesse único e exclusivo de enriquecer as suas custas. Acho que há um componente meio demoníaco, acho que há um componente ideológico, mas essas pessoas dos sistemas componentes enriquecem as suas custas. Eu espero, Borgo, com toda sinceridade, que o que o americano viveu durante o governo Biden e a reação da sociedade aconteça no Brasil. E eu vou te dizer, já vejo essa reação começando, vejo a performance do Flávio, vejo a performance, inclusive, do Eduardo no exterior, que ele faz articulação internacional. Na época que o Bolsonaro queria propor o Eduardo para ser embaixador nos Estados Unidos, ele acabou retirando porque viu que não ia passar no Senado, mas eu mesmo, na época, falei que era muito cedo, era prematuro, ele precisava amadurecer e, mais do que isso, não tinha bagagem de relações internacionais. Hoje, eu revejo a minha posição. Talvez seja um ótimo ministro das Relações Exteriores. Essa parceria que a gente tem da direita hoje na Europa, na América Latina, nos Estados Unidos. Houve um evento em Mar-a-Lago essa semana, o Eduardo deu entrevistas, falou, ele se expressa perfeitamente, tanto em inglês quanto em espanhol, mas ele tem um respeito, uma articulação de chefes de Estado, e o Flávio hoje é apresentado ao mundo na França, dá entrevistas na França, no Oriente Médio, já é conhecido por todas essas lideranças de direita na América do Sul, que hoje são majoritárias. Até o Uruguai, o pequenino Uruguai, que hoje tem um presidente de esquerda, a gente não pode esquecer que o Uruguai está liberal com Lacadipô, excelente, agora estão com de esquerda, daqui a pouco voltam para a direita de novo. Então eu digo para você, a América Latina hoje está pronta para o Brasil voltar a liderança regional, ao protagonismo que tinha, a inserção econômica, a inserção política, porque o vento mudou. E hoje a gente vê a debacle do Foro de São Paulo. Posso dizer para você, fechando esse meu comentário, que a minha previsão é que a gente tem, logo agora depois de Nicolás Maduro, nós teremos Díaz-Canel também deixando o poder e essa estrutura, né, ainda da família Castro, que ainda comanda a ilha, sendo retirada, talvez eles estejam sendo deslocados ou para a Rússia ou para a Bielorrússia, alguma coisa está sendo tratada nesse sentido por uma transição. Logo depois nós temos Gustavo Petro, que já foi trazido aos Estados Unidos, já conversou e deve ser conduzida uma eleição agora que deve ter o segundo turno em maio ali, e que as forças conservadoras ou de direita retornem ao governo da Colômbia, que já estiveram no governo da Colômbia, muito mais alinhadas à política externa do governo americano. Eles estão utilizando a expressão econômica para isso também. Logo depois, na minha avaliação, vem Lula, porque a eleição do Brasil ocorrerá da mesma forma. O Peru, ele tem eleições, mas o Peru hoje já está com uma articulação feita ali com o próprio prefeito de Lima e toda a força política para uma transição, até porque já houve o impeachment das duas lideranças de esquerda ali. Então, hoje nós temos o Brasil sendo a bola da vez logo depois do Gustavo Petro. E depois vai ter, inexoravelmente, o Daniel Ortega e a Cláudia Sheinbaum. Todo esse movimento que a gente está vendo, o Lula, o PT, as forças de esquerda no Brasil estão agonizando, mas eles estão vendo também, isso vai acontecer, isso vai chegar no Brasil, se Deus quiser. Fala pessoal, estou aqui na Flórida, faz um tempinho que eu não faço um vídeo mais longo aí com vocês, principalmente devido
a viagem que a gente fez para o Oriente Médio junto com o Flávio, né? Mas eu queria começar justamente por aí, destacando que o Flávio, ele não é presidente da República. E o normal é o quê? É presidente encontrar com o presidente, né? E o Flávio, ele se encontrou com o primeiro-ministro de Israel, com o primeiro-ministro do Bahrein, né, com várias outras autoridades. Só não encontrou com os líderes do Emirados Árabes Unidos, que é o país que abarca 7 Emirados, dentre eles os mais famosos, Abu Dhabi e Dubai. Só não se encontrou com eles por uma questão de agenda. Então, você vê que o prestígio do Flávio é alto. Por quê? Porque o feedback, aquilo que ainda está na mente dessas lideranças mundiais é de um governo Bolsonaro sem corrupção, de alguém que você pode confiar, que você pode lidar, que dá para fazer uma relação duradoura. E eu posso te garantir que muitos deles lamentam que o Jair Bolsonaro não seja o presidente da República, porque o Lula, ele conseguiu uma façanha de irritar toda a comunidade internacional. Então, por exemplo, no Oriente Médio, a principal questão ali não é o conflito Israel-Palestina. A maior preocupação daqueles países é o Irã, onde tem um maluco no poder, né? O Ali Khamenei, e essas pessoas, elas acreditam que se explodir é algo que pode te levar para o paraíso, para o céu. Eles são o único país do mundo que são liderados por pessoas deste tipo. É por isso que é importantíssimo que eles não tenham armas nucleares ou armas de destruição em massa. E nessa região, onde o Irã é o principal problema, todos, judeus, árabes ou as minorias cristãs mesmo, todos eles querem uma mudança de postura do Brasil, porque enxergam no Lula não alguém que tem um discurso pró-árabe, não. Quem acha isso está errado, está equivocado. Eles não gostam do Lula porque o Lula tem um discurso pró-Hamas, pró-Hezbollah, que são os grupos que bombardeiam refinarias no Emirados Árabes, refinarias na Arábia Saudita, que causam caos no Iêmen. Então, a comunidade do Oriente Médio não está satisfeita com o Lula. Se você for para a Europa, por exemplo, o Lula tomou parte numa guerra entre Rússia e Ucrânia. O Brasil sempre se manteve como? Numa posição neutra. E me admira até os diplomatas do Itamaraty não conseguirem trabalhar essa pauta dentro do governo. Porque sempre se dizem, né, da escola de Rio Branco, da neutralidade brasileira. Vale lembrar o discurso de Rui Barbosa, em 1917 ou 18, onde ele deixa bem pontuado que neutralidade não pode se confundir com omissão. Quando ele falava sobre o Brasil participar ou não da Primeira Guerra Mundial. Se não me engano, foi no evento de bicentenário centenário da independência da Argentina. Mas enfim, então o mundo inteiro está sedento por mudança. Se nós olharmos para a América Latina já foi toda pintada de vermelho com Foro de São Paulo, no momento em que você tinha lá Tabaré Vázquez no Uruguai, Lula no Brasil, Néstor Kirchner na Argentina, Bachelet no Chile, Evo Morales na Bolívia, Correia, né, no Equador. O único que não era de esquerda nesse fuzuê todo era o Álvaro Uribe lá na Colômbia, o cara que quase acabou com as Farc, de tanto combater e bombardear esses narco-guerrilheiros. E agora, como é que está a América Latina? Você tem na Argentina o Milei, o Uruguai ainda é centro-esquerda, mas no Paraguai, depois do Marito de direita, seguimos na direita com o Santiago Penha. No Equador, você tem o Noboa. No Chile, agora está tomando posse o José Antônio Kast. E na Bolívia, o Rafael Paz. Então, está tudo mudando. Peru também, daqui a pouquinho vai ter eleição. E a Colômbia e o Brasil vão ter eleição esse ano. A Colômbia vai ser em maio e o Brasil será em outubro. Então, você vê que o mundo inteiro está mudando. E nessa mesma pegada, aproveitando o gancho, para falar agora especificamente de Portugal, não interprete como uma derrota do André Ventura na eleição para presidente em Portugal, que ocorreu esse domingo passado agora. Foi uma grande vitória do Chega. Tá vendo, vou deixar para vocês aí esse quadro da evolução da votação do Chega em eleições legislativas e depois na eleição presidencial. O Chega, ele é um partido recém-criado. É um partido que não tem 20 anos de existência, muito jovem. E já chegou a furar a bolha. Por quê? Porque a eleição em Portugal para presidente não tinha um segundo turno há 40 anos. E o Chega, quando ele consegue
galgar esse feito histórico de chegar ao segundo turno, quando todo mundo falava que nunca sairia da sua microbolha de 1%, 2%, ele ainda conseguiu expor o sistema, que é o que o Jair Bolsonaro fala que é o principal legado dele no Brasil também. Porque o Chega mostrou que todos os outros, ainda os ditos de direita ou de direita, na verdade, não estão preocupados com a ideologia, em combater a criminalidade, em fazer uma geopolítica voltada para os benefícios comerciais do seu povo. Eles estão preocupados com o poder, é com o status quo, é se manter lá. Então essa eleição de Portugal, ela mostrou que a grande disputa não é entre direita e esquerda, mas sim entre establishment e anti-establishment. E vocês estão vendo isso no Brasil também. Pessoas de direita que claramente enxergam um cenário que todo mundo enxerga, onde você tem Lula de um lado e Bolsonaro do outro, e tem dificuldade de se posicionar a favor do Flávio Bolsonaro para combater o mal maior que é o Lula. Eu vou dar um exemplo para vocês de como é que funciona a Escola Jair Bolsonaro de Política. Quando você tem clareza de pensamento e sabe que a sua missão enquanto político é apoiar a população, é preservar o interesse do brasileiro, determinadas matérias não são negociadas. Quando Flávio Bolsonaro foi candidato a prefeito no Rio de Janeiro e o Jair Bolsonaro estava preocupadíssimo dele ganhar, basicamente não fez campanha, vamos ser sinceros. O Flávio Bolsonaro não chegou ao segundo turno. O segundo turno foi entre o bispo Marcelo Crivella, do Republicanos, e o Marcelo Freixo, do PSOL. Eu preciso negociar com o Marcelo Freixo para dar apoio para ele? Porque do outro lado, com o Crivella para dar apoio para ele? Porque do outro lado está o Marcelo Freixo. Então, a decência da pessoa não permite que você negocie com o Marcelo Freixo, porque você sabe que ali está o quê? Está a sexualização das nossas crianças na escola, está a lavagem, né, cerebral para doutrinar as crianças na escola com pensamentos que são e condutas e valores que são diferentes dos pais, está a liberação de droga, está em mais mortes de policial, enfim, está tudo que há de pior no mundo. Ou você acha que a sua família e você vão prosperar cheirando cocaína, fumando maconha e sem a polícia na rua para garantir a tua segurança? Só para se dar esses exemplos. Então o que o Jair Bolsonaro fez? No dia seguinte, domingo foi a eleição do segundo turno, segunda-feira sedimentado o resultado, Flávio Bolsonaro não estava no segundo turno, tinha gente do partido do Bolsonaro que queria, não, vamos esperar, ele não estava no PL não, estava em outro partido. Não, vamos esperar, vamos sentar, vamos negociar com o Crivella e tal. O que o Bolsonaro fez? Negativo. Eu tenho a minha bússola moral correta, eu tenho uma clareza mental do que é certo e o que é errado. Marcelo Freixo é errado, é o PSOL. E ele declarou apoio ao Marcelo Crivella. Vejam bem, o Crivella não era uma pessoa do nosso partido, o Crivella ele não era uma pessoa assim tão próxima, é claro que compartilhamos muitos valores, né, um cristão, mas o Bolsonaro espontaneamente já declarou esse apoio. Então, quando a gente entra na política, a gente entra para isso. Graças a Deus o Bolsonaro conseguiu expor o sistema, tal qual o André Ventura está fazendo com o Chega lá em Portugal. E aí vem um outro assunto interessante, porque eu falei de Chega. O Chega foi criado entre 2015 e 2018, mais ou menos, se eu não estiver equivocado. Mais ou menos ao mesmo tempo do Vox da Espanha. E também, né, é um partido novo, tal qual o La Libertad Avanza do Javier Milei, que já é presidente, como o partido republicano do José Antônio Cash, que agora foi eleito presidente. E também tem o pessoal na Inglaterra, dos reformistas do Reino Unido, que o Nigel Farage criou esse partido depois do Brexit. Deus quiser, será primeiro-ministro do Reino Unido. Então é importantíssimo que você tenha um partido, né? Esses atores que eu falei, eles acabaram criando o seu próprio partido, mas isso mostra como é que o mundo está mudando, né? O Partido Liberal, o PL, tem que estar atento nessa guinada mundial para não se deixar levar por aquela... Eu não vou nem chamar de velha política porque é pejorativo, mas para se orientar e se modernizar no campo das ideias partidárias, porque senão vai ficar para trás.
Eu acho que o PL tem dado, né, avanços nesse sentido e tem um longo campo a percorrer ainda, né? O presidente Valdemar, o Jair Bolsonaro, né, em conversas, eles alinharam, falaram, tem que ser o partido conservador, tem que ter a cara do conservadorismo. E como dizia o professor Olavo, né, a política ela é feita de pessoas, não é só ideias. Então você tem que ter a personificação daquilo na conduta dos seus políticos. Bem, mas enfim, fazendo esse vídeo aqui para deixar no YouTube, pedindo para você já curtir, deixar aquele joinha, seguir também, se inscrever. É importante que você se inscreva no YouTube, porque é o momento que a gente tem para ter esse bate-papo mais franco, mais longo. Eu normalmente até falo, né, são das pessoas mais interessadas em política que estão aqui. Por isso eu estou fazendo esse vídeo logo aqui de manhãzinha, cedinho, aproveitando que as crianças ainda não acordaram. E é isso daí, pessoal. Por vezes consigo ler os comentários, então se você deixar um comentário, né, não consigo ler todos, graças a Deus são muitos, mas uma boa parte deles eu consigo ler. No Instagram e no X eu sou Bolsonaro SP, também temos Facebook, TikTok, mas o que? Getter, Truth Social, Deus quiser em breve Rumble, mas é isso daí. Então deixar essa merda para vocês, finalizando dizendo que o Flávio está indo muito bem na França também, está falando, a gente tem muita informação da França só do Macron, né? Mas tem direita na França também, a Marion Maréchal, o Bardella, a Marine Le Pen, dentre outras pessoas também que estão focadas nesse movimento político que está mudando essa visão cristã que está sendo uma reação, uma invasão desordenada de radical islâmica lá na Europa, né? E eu estou muito feliz de ver o Flávio transitando, indo em programas de televisão. E pela primeira vez a gente está vendo alguém dando uma outra posição para os franceses, que só são abastecidos pela grande imprensa brasileira. Então, agora, pela primeira vez, está indo alguém ali para dizer com todas as palavras, olha, Moraes é um violador de direitos humanos, Bolsonaro e os conservadores estão sendo perseguidos, existe censura no Brasil. E aí você vai ver, é a mesma coisa na França, com relação à censura, com relação à perseguição política, a condenação da Marine Le Pen por um crime praticamente inexistente, né? Algo que a esquerda europeia faz demais. Você, por exemplo, eu tenho certeza, muitos poucos de vocês que me assistem agora sabem por que a Marine Le Pen foi condenada. Ela foi condenada primeiro, né, para não deixar ela concorrer na próxima eleição, porque ela já está batendo de frente com o Emmanuel Macron, que é o atual presidente. E o argumento jurídico encontrado é que o partido dela tinham pessoas, né, que eram lotadas no gabinete do Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu ele é sediado em Bruxelas, na Bélgica. São mais de 700 parlamentares de todos os países da União Europeia. Mas disseram que esses funcionários estavam trabalhando na França, no país de origem. E por isso ela foi condenada, vejam só. Dá para acreditar nisso? Agora, essa prática, você nunca viu ninguém da esquerda sequer ser investigada por conta disso. Mas os europeus falam que é algo muito comum. Enfim, é aquele tipo de coisa, né? Você até passar perto de baleia com jet ski e vira investigação, isso daí é até um bom sinal, né? Um bom sinal de que não tem corrupção. Começando, Flávio Dino sugeriu construção da saída para a crise do Banco Master no Supremo. Leia bastidores. Essa nota aqui, na verdade, é apenas o Estadão confirmando, depois, né, com suas fontes, principalmente do próprio tribunal, as informações do Poder 360, que foi quem deu aí em primeira mão para o Brasil inteiro ver os bastidores da reunião de uma forma, porque tem várias falas em aspas, e, rapaz, não tem outra explicação, a não ser que a turma foi grampeada. E tá ali, né? A solução foi proposta pelo Flávio Dino. Isso para mim é relevante. Vocês vão entender o porquê. Eu vou dar play aqui na Mônica Bergamo e eu até já adianto. É difícil de acreditar que saiu das mãos do Toffoli, porque não faz sentido. Eu não acho que a explicação da Mônica Bergamo é uma boa explicação. De que não, que as falas que foram vazadas, elas eram positivas para o Toffoli. Ainda não é o suficiente para, sabe, a história encaixar. Mas vamos aqui, né? Vamos ouvir o que a jornalista petista tem a falar.
secreta de ontem, que discutiu o afastamento do ministro Dias Toffoli do caso Master, vieram à tona. Esses diálogos vieram à tona no site Poder 360 de uma forma muito precisa, muito literal. Longos diálogos que foram publicados, ipsis literis é o que os ministros falaram. O que acontece? Os ministros passaram a ficar muito desconfiados de que foram gravados clandestinamente nessa reunião. Eles ficaram desconfiados porque a fala dele estava reproduzida e todo mundo sabe, inclusive nós jornalistas, que é impossível reproduzir com tanta precisão tantos e tão longos diálogos. Os ministros passaram a ter uma desconfiança. Eles desconfiam que quem os gravou foi o próprio ministro Dias Toffoli. Por quê? Porque os diálogos publicados são todos muito favoráveis ao ministro. São todos de outros colegas que o elogiam muito, que criticam muito a Polícia Federal. Então, eles acreditam que essa gravação pode ter sido feita pelo ministro. O que diz o ministro? O ministro conversou comigo e diz que jamais gravaria seus colegas. Ele disse que nunca, aqui eu vou ler literalmente, né, diz que é um fato absolutamente inverídico, não houve nenhuma gravação da minha parte, nada disso procede. Quem me conhece sabe que eu sou absolutamente discreto, mal converso com a imprensa. Diz que está indignado com a publicação dessa reportagem feita por mim, né? E diz que está indignado também com essas insinuações sobre a gravação. Diz que não tem ideia de como pode ter surgido essa suspeita e falou aqui, ó, eu não gravo e não fico relatando conversa de ministros, eu não converso, não relato conversas pessoais nem institucionais. Nunca gravei uma conversa na minha vida. Então é isso, mal-estar grande no Supremo Tribunal Federal com o vazamento desses diálogos. Já de antemão, por que eu acho que é balela essa história que o Toffoli gravou os ministros? Pense comigo. Qual a utilidade para o Toffoli de expor uma reunião e triplicar a pressão para cima do Supremo? O que o Toffoli ganha com isso? O Toffoli, e você vê o tamanho da confusão que está instaurada, e aí já se fala de pagamentos e tudo mais, a Polícia Federal, segundo a revista Piauí, teria falado inclusive de possíveis crimes, né? Possível coisa no Código Penais. Então assim, porque o Toffoli primeiro iria querer sair da relatoria. Você via a insistência do Toffoli para ficar com a relatoria. Inclusive, o editorial do Estadão, eu não sei se vai dar tempo a gente comentar, a primeira coisa que ele recomenda é que o Mendonça, como primeiro ato enquanto relator, retire o sigilo do caso do Master desse documento da Polícia Federal de 200 páginas, porque é de interesse nacional. Então não faz sentido o Toffoli tomar uma decisão contra a sua vontade. O Toffoli não queria abrir mão. O Toffoli abre mão do caso para tentar abaixar a temperatura da crise e, em sequência, o Toffoli vaza a reunião, que não ajuda em nada, já que ele já abriu mão do caso. Isso não faz sentido. Não faz sentido. A crise aumentou. Se você grava e solta alguns trechos, ainda que esses trechos não dizem nada, ou possam colocar algumas pessoas em uma, sei lá, situação inconveniente, você tem que ter uma coisa na mão para servir na seguinte linha. Imagine que o Toffoli não tenha aberto mão do caso, ele seguraria o caso, porque aí iria, né, para o plenário, num cenário em que não se saberia se o Toffoli teria votos ou não para continuar como relator do caso. Aí ficava assim, poxa, ficava naquela dúvida, né? E aí, vai ser 6-5 para eu continuar ou 6-5 para eu perder? E aí, nesse cenário, seria mais fácil de acreditar que o Toffoli teria grampeado, porque ele poderia utilizar de um vazamento mais favorável a ele para falar, olha, eu já mostrei que eu sei o que rolou na reunião. E se eu revelar mais coisas? Então você poderia usar isso daí como uma espécie de moeda de troca. Agora não faz nenhum sentido. O Toffoli abre mão do caso para tentar baixar a temperatura e colocar fogo no parquinho. Essa matemática não tá fechando. E essa reunião, provavelmente vai ver aqui ao longo do Poder 360, ocorreu de uma forma onde nem todos os participantes estavam presentes fisicamente. O que significa que, bom, do jeito que eu tô aqui, né, no computador, gravando aqui com vocês, ninguém sabe o que é que eu tô gravando.
eu quiser aqui, por exemplo, dar play em um vídeo que está fora da minha tela, ele apareceria aqui no vídeo. Por quê? Porque eu posso fazer aqui a gravação de uma forma que o meu computador vai captar não apenas o que eu estou falando, mas também os inputs de áudio do meu computador. E eu não estou falando que quem gravou foi os participantes que, enfim, não estavam presentes. Porque os 8 participantes presentes também estavam falando com os outros 2 via algum equipamento eletrônico. Então, assim, a pergunta que fica é: quem quer colocar fogo no parquinho? Eu não tenho resposta. Eu não tenho. Agora, não faz sentido o Toffoli ser o grampeador oficial da República. Isso não faz nenhum sentido. Nenhum. E isso cria um novo ponto, né? Que todo mundo agora tá com medo da própria sombra. Todo mundo tá com medo da própria sombra. Será que o Supremo estaria disposto a voltar a se reunir? E aí? Ainda mais onde uma reunião de todos não estejam presentes fisicamente? Será que agora vai ter o quê? Um detector de metal para começar a olhar? Porque ainda também vem a pergunta: como foi esse tipo de gravação? Foi com o celular? Foi com um gravador especializado? Foi no computador de alguém? Foi aqui precisamente abrir investigação. Mas vamos começar. Matéria sensacional do Poder 360. Eu acordei de manhã, né? Eu tava vendo essas coisas na internet. E o pessoal falando, cara, olha lá, gravações. E eu ficava sem entender, né? Quando eu parei pra ler essa matéria na íntegra, eu falei, agora eu tô entendendo. Agora eu entendi, inclusive, o que a Mônica Bergamo falou. Porque são muitas falas, muitas. É impossível alguém memorizar todas e dar em off na imprensa ou algum portal, um jornal com base só no off peitar e escrever uma matéria como essa. Pressão política empurrou o Supremo para tirar Toffoli do caso Master. Matéria escrita por Poder 360, ou seja, o jornal tá tancando por trás da figura do jornalista que escreveu, porque sabe que isso aqui é pepino. Quando não aparece o nome do jornalista, é o CNPJ, é porque é o chefe de redação falando, ó, se der ruim, eu vou assumir o BO. Quem controla o Poder 360 é o Fernando Rodrigues. Parabéns, Fernando Rodrigues. Parabéns, parabéns, parabéns. Isso aqui é a típica nota que jamais os canalhas da Rede Globo iriam postar. Jamais, jamais, jamais. Antes da sessão de ontem à tarde, houve uma outra mais reservada ainda, né? E apenas com 5 ministros. Informação nova. Até então ninguém sabia disso. Estavam o Fachin, começou em meia da tarde. Dom Pedro III. Os 2 mais antigos, Gilmar e Carmen Lúcia, e o Toffoli. Ou seja, a ala política, Gilmar, Toffoli e Dom Pedro III. E a ala do Fachin, que é ele, Carmen Lúcia. Que são os que estão lutando pelo código de conduta. E os outros estão ali, né? Sem querer se comprometer com ninguém. Logo no início desse encontro, Toffoli avisou que se a corte decidisse arguir sua suspeição, ele pretendia agravar, ou seja, iria apresentar todos os tipos de recursos possíveis e arrastar o caso por algum tempo. Dom Pedro III já adiantou que seu voto seria favorável a Toffoli. Não quer nem saber, ele tá com Toffoli e o Toffoli vai continuar relator do caso, né? E que achava um absurdo o Andrei ter feito uma investigação sobre o ministro sem ter autorização para tal. Uma coisa que a gente não vai falar sobre isso hoje é mais informações aí que já estão nas 200 páginas. A Malu Gaspar já está sabendo, já publicou nota na madrugada de hoje, dia 14. Acho que foi hoje, 14, dia 13. E falar da ex-mulher do senhor Dias Toffoli. Quem quiser correr lá, a gente só deve comentar sobre isso amanhã, mas adianto a vocês que tem mais informações de um relatório que não é nada sigiloso. E outra que a gente também não vai comentar hoje, mas também já saiu, é do nosso lindíssimo garanhão, conhecido como Fábio Faria, que após sair da administração pública foi trabalhar no BTG com o Dedé. Eita, rapaz! Por sinal, 10 dias atrás, deixa eu ver qual foi o vídeo. Deixa eu ver qual foi o vídeo aqui, que essa informação é relevante. Informação é relevante. Eu perguntei até pra Gabriela ontem. Foi o episódio 2291, que tem aqui no título Semana de Emoções. Eu falei a partir dos 12 minutos mais ou menos desse vídeo o seguinte, que se saísse alguma notícia falando de Paquito, Fábio Faria e o Mickey Mouse e Bruno Bianco, eu ia ficar chocado. Eu já tô começando a ficar chocado. Se aparecer alguma história aí de Bruno Bianco com cana-de-açúcar,
avião de mais de 50 minutos. Eu vou ficar chocado. Eu não sei de nada, mas tô avisando. Se sair essa história aí, as próximas eu vou ficar assim, de cara com o que tá acontecendo. Porque o Mickey Mouse, né, da área liberal, né, liberal meu, como Ciro Nogueira, ele inclusive muito amigo Ciro Nogueira, né, o próprio Fábio Faria também, do Campos Neto, os liberais, eu vou ficar chocado. Gilmar Mendes também disse nessa reunião das 1h30 que votaria a favor de Toffoli. Carmen Lúcia declarou para os colegas que não decidiria se antes ler os autos, né? Ou seja, as 200 páginas. Fachin disse que o melhor é abrir logo a sessão para depois todos reunidos terem um encontro reservado. Enfim, Fachin comunicou Mendonça e Fux para que, por estarem ausentes de Brasília, pudessem entrar por meio de videoconferência. Ao abrir o encontro ampliado, já perto de 3 da tarde, Fachin fala sobre como pretendia encaminhar o assunto sem entrar no mérito. Relator ter recebido, o diretor-geral da PF, que Andrei, entregou o relatório. Passou a palavra primeiro para o Toffoli. Ou então, ainda ministro relator do caso do Master, disse que olharia nos olhos de Fachin e declarou não ter nada a temer sobre negócios de si próprio ou de sua família. Aí fala do Taiaiá. Toffoli também disse na sua exposição que seria a favor de um código de ética para o Supremo, se todos os ministros estivessem de acordo em divulgar suas declarações de imposto de renda, o IR de suas empresas e dos seus familiares, ascendentes, descendentes e colaterais até o 2º grau e afins. Ele disse estar disposto a fazer isso. Aí nesse momento, Gilmar Mendes falou, aspas, nós não estamos aqui para discutir código de ética. E o Poder 360 lembra que o Gilmar Mendes é proprietário do IDP, né? Aquela lindíssima faculdade de Brasília. Toffoli respondeu que só estava falando sobre o código de ética, uma maneira pessoal do Fachin, porque gostaria de deixar claro que ele não tinha receio em divulgar suas contas pessoais. Aspas, inclusive abro as minhas contas bancárias, mas isso é para estar no código de ética. Eu não vou abrir sozinho, declarou Toffoli. Depois da exposição inicial de Toffoli, a palavra passou para o Gilmar Mendes. Eu acho que o que está por trás disso é que Toffoli tomou algumas decisões ao longo do seu tempo, nesse caso o Master aqui no Supremo, que contrariam a Polícia Federal e a Polícia Federal quis revidar. Mas, antigo na corte, o decano adiantou que seu voto seria pela rejeição da arguição de suspeição de Toffoli, mas disse que concordava com o que havia dito mais cedo na reunião menor, né, a Carmen Lúcia, e o caso teria de ser resolvido logo antes do Carnaval. Carmen e Fachin haviam decidido juntos que pressionariam para haver uma sessão no plenário, no Supremo, na sexta-feira, para julgar o pedido da PF. Naquele momento, Toffoli achava que isso seria uma boa solução. No dia seguinte, ele teria a maioria dos votos no plenário, embora o Supremo saísse rachado. Aí que vai aquele ponto, né? Toffoli achava que isso era uma boa solução. Porque Toffoli iria grampear e vazar. Toffoli tinha os votos. Essa reunião se resolveu até o final. O Toffoli tinha 8 dos 10 votos. O Toffoli iria continuar. Só o Fachin e a Carmen Lúcia iriam votar contra ele. E não sei nem se votariam. Porque na hora que chegasse e começassem a votar, ia pesar na cabeça do Fachin e da Carmen Lúcia que se eles votassem contra, eles iam passar uma ideia que o Supremo estava rachado, ou seja, o Toffoli ia continuar com o caso, a crise ia aumentar ainda mais, o Fachin ia ficar ainda mais isolado e esvaziado do poder. E ainda ia passar um recado para a classe política de quem realmente manda e de que lado está quem manda. Então, qual a lógica do Toffoli ser o vazador? Na minha cabeça, essa matemática não encaixa. A não ser que... Eu não sei, velho. Não faz sentido na minha cabeça. Carmen Lúcia. A ministra estava na reunião com a intenção de sacrificar Toffoli para o que ela acha que seria suficiente para recuperar a imagem do Supremo. Todo taxista que eu pego fala mal do Supremo. A população está contra o Supremo. Diz que tinha confiança em Toffoli, mas era necessário pensar na institucionalidade. A realidade dói, né? Eles sabem muito bem, né, o que o povo acha do Supremo. Carmen voltou a dizer, como já havia dito na reunião anterior, que ainda não havia lido o material da PF e pretendia fazer leitura à noite. E defendeu que fosse realizada na sexta-feira uma sessão extraordinária que resolvesse o caso antes do Carnaval. Para isso, não ficar sangrando, porque não é só você, Toffoli, que sangra, é a corte inteira. Fux foi o mais rápido, tirou o dedo da reta. O ministro Toffoli, para mim, tem fé pública, meu voto a favor dele acabou, eu não sei o que vocês estão discutindo. Mas pronto, não quero participar, esse problema não é meu. E até que bate o que eu vinha falando para vocês. Esse caso, assim, ninguém queria assumir a relatoria. É pepino, vai ser pressão. Colocaram lá o Mendonça.
E, enfim, né? Resta saber como é que o Mendonça vai começar a cuidar desse caso. Aí veio Dom Pedro III. Ele não ia ficar de fora. Ele fez duras críticas à polícia, disse que foi uma investigação ilegal. Num determinado trecho de sua fala, afirmou que havia alertado ao Andrei diretamente que se houvesse um achado sob uma autoridade com prerrogativa de foro, a PF não poderia seguir atuando sem pedir autorização para investigar, pois isso poderia provocar nulidade no caso. É isso mesmo. Moraes disse ser amigo do Andrei, mas que seu voto ia ser a favor do Toffoli. O ministro falou em defesa da institucionalidade, que a PF faz um papel sujo e que se houve uma investigação era tudo nulo. Rapaz, ainda bem que é ele, né? Falando que a PF faz um papel sujo, porque quando o bolsonarista fala é preso. Aí vem o Cássio. Firme na sua intervenção, o Cássio diz que não caberia uma arguição de suspeição nesse caso da relatoria do Toffoli. Para mim, isso é um nada jurídico. Diz ter lido rapidamente o relatório da PF, não ter visto nada que justificasse a suspeição ou impedimento do Toffoli. Lembrando que o Cássio basicamente foi indicação do Ciro Nogueira, né? Garantir que o Toffoli ia ficar com o caso é garantir que a democracia ia vencer. Não estou sugerindo, eu sou um democrata. Salve Ciro Nogueira. Nessa altura, já havia 5 votos para o Toffoli. Além dele mesmo, estavam a favor Gilmar, Dom Pedro III, Fux e o Cássio. Pra que o Toffoli ia gravar, vazar e ainda abrir mão? Não faz sentido. Muito cômodo colocar a culpa no Toffoli, né? Parece muito cômodo. Quem vazou? Às vezes pode ser o Toffoli, né? Eu acho que o Fachin tem que investigar e contar pro Brasil quem é o vazador. Sob o risco ainda do vazador ficar isolado da corte, e não só isolado, né? Ser retalhado pela corte. Não faz sentido ser o Toffoli. No meio de sua fala, Cássio disse que fazer uma sessão extraordinária admitindo analisar a arguição da suspeição seria incabível, discordando da proposta de Carmen Lúcia bancada por Fachin. Aspas. Olha o tamanho dessa aspas. Isso é um absurdo. O juiz lá da comarca do interior passará a ser comandado pelo delegado local se aceitarmos esse tipo de situação. Acabou o poder judiciário do Brasil. O senhor Fachin, né? Não pode colocar em votação a arguição. Minha sugestão é que o ministro relator do processo faça uma proposição dizendo que não é impedido nem suspeito e coloque os argumentos dele diante do que foi apresentado e a gente vota e pelo que vi aqui ele vai ter maioria. O ideal seria unanimidade, presidente, mas eu estou falando sobre encaminhamento, pois do mérito eu não tenho dúvida. Criou-se então uma nova situação. Toffoli tinha maioria e outra proposta estava apresentada para resolver o caso sem a sessão extraordinária do dia seguinte. Aí veio o Mendonça. Mendonça concordou com Carmen Lúcia a respeito de ter uma crise de institucionalidade. Esse trecho causou estranheza de alguns magistrados. Carmen não esconde conversas reservadas, que não gosta nem simpatiza com Mendonça, mas ele, sempre que tem oportunidade, a trata com deferência. Mendonça listou o que leu no relatório da PF. É uma questão sobre o que é descrito como relação íntima do ministro Toffoli e Vorcaro. Isso não existe. Está aqui claro o que não existe. Relação íntima em 6 anos, só com 6 minutos de conversa. Como disse o Fux, a palavra do Toffoli tem fé pública, então isso está descartado. Que vergonha, viu, Mendonça? 6 minutos de conversa, é só isso, Mendonça. Depois do aniversário chamou, Mendonça. Ei, Mendonça. Corporativismo, hein? O poder, né? O poder seduz. A segunda questão era sobre as mulheres de Toffoli, a Roberta Maria Rangel, que é apontada pela PF no relatório em que se fala de suspeição do ministro. Aí eram algumas coisas na Malu Gaspar, se tu quiser de antemão tu vai lá e lê, a mãe te comenta. Para Mendonça, a Roberta sempre tem uma posição íntegra. Sim, né, Mendonça? O Mendonça também falou sobre eventos patrocinados pelo Master e a presença do Toffoli. E a questão de eventos, se for considerada, todos nós somos suspeitos de tudo, afirmou ser a favor da manutenção da relatoria do Master com o Toffoli. Só que o problema maior do Mendonça vem agora. Mas terminou com uma ressalva importante. Pode acontecer com qualquer um de nós a investida da PF. Quero saber se vão dar esse tratamento para mim e encerra aqui. A dúvida do Mendonça é saber se ele também vai ter esse tratamento corporativista, Mendonça. Mendonça é relator do caso do INSS. Há indícios de envolvimento de um filho do Lula e o ministro enfrenta algumas resistências da PF para investigar essa suspeita. Aí veio o Zanin. Zanin, né, que no passado foi advogado de Lula, abriu dizendo que pretendia votar a favor da permanência do Toffoli como relator.
Sou, há 1 ano e meio, relator de um caso que envolve 3 ministros do STJ e a PF até hoje mandou para mim muito menos informação que essas 200 páginas com fotos de satélite, cruzamentos celulares. Isso aqui é tudo nulo. Autor da exposição mais técnica. 100% técnica. Zanin relatou que leu no relatório que havia sido encontrada uma menção à empresa de espionagem Blackwall Global, que ele disse não saber exatamente do que se tratava. Aí o Dom Pedro III falou, eu conheço. É o pessoal do Mossad. É o Serviço Secreto de Israel. Pronto. Ai, velho. É uma loucura isso. Aí veio o Flávio Dino, o sócio torcedor. Flávio Dino começou dizendo que concordava com tudo que foi dito, mas foi logo afirmando, essas 200 páginas aí para mim é tudo lixo, não adianta discutir esse lixo jurídico, a crise hoje é política, presidente Fachin, em 2035, se Deus me der saúde, eu quero estar sentado nessa cadeira, essa cadeira tem um bônus e um ônus, eu não sei qual é o ônus, eu só vejo o bônus. Eu acho que não adianta pensar nessa cadeira só nos bônus. Eu acho, senhor presidente, que o senhor deveria ter resolvido isso dentro da institucionalidade da presidência. Tradução, né? Essa última frase do Dino sugere que ele gostaria que Fachin tivesse rechaçado o relatório de Andrei quando recebeu. Nem recebeu, não vou nem receber essa bosta aí. Era isso que o Dino queria. Dino disse a favor da relatoria permanecer com Toffoli e que notava que a maioria iria ter a mesma posição. Disse que suspeição de ministros só pode ser considerada em situações extremas, como o caso aí de relação com menores, se tiver prova, né? E enfim, outras coisas também. Tchaca-tchaca. E completou então um corporativista e qualquer outro pedido de arguição. Eu sou Supremo Futebol Clube. Já no final de sua fala, Dino foi explícito. Presidente, acho que o senhor teria de resolver isso sozinho e acabar com isso. Ou seja, sugerindo que Fachin simplesmente rejeitasse que a PF pedia análise do relatório sobre Toffoli. E aí tem um ponto. De tudo que eu pensei, eu fiquei pensando o seguinte, né? Um vazamento e coloca a lenha na fogueira, cria uma crise no Supremo. Se eu fosse o vazador, eu ia, ao longo da reunião, ter uma postura que me criasse um álibi e ninguém desconfiasse de mim que eu fosse um vazador. Então, para mim, o vazador foi alguém que era favorável ao Toffoli continuar. Porque ninguém vai... Assim, como é que você vai suspeitar? O cara falou que era favorável. O cara fica nessa, né? A gente falou que era favorável ao Toffoli, velho. Porque, será? Aí você fica na dúvida, né? Será que o cara realmente era favorável ao Toffoli continuar? Ele falou isso só pra ninguém desconfiar ele, desconfiar do vazador. Eu tenho certeza que não foi o Fachin e não foi a Carmen Lúcia. Ou foi? Mas o que retira as suspeitas do vazador é você estar na posição confortável de falar, não, estou do lado do Toffoli. Aí você meio que tem um álibi, né? Não faria sentido você estar ao lado do Toffoli e querer colocar ali no parquinho, fogo no parquinho. Enfim, aí o Dino falou, né? Tem que resolver isso sozinho e acabar com isso, ou seja, sugerindo que Fachin simplesmente rejeitasse que a PF pedia análise do relatório sobre o Toffoli. Disse também que não seria caso de levar a julgamento, pedir arguição, porque não é disso que se trata. Afirmou apontando o relatório da PF, isso aqui é um lixo, problema político. O ministro pegou uma causa bilionária de 55 bi e o negócio dele lá com fundo de 16 milhões é o problema do país. É óbvio que esse não é o problema do país. Isso é para encobrir os interesses dos grandes empresários. Eu só discordo desse final, porque eu acho que o grande problema do país é o bolsonarismo, sabe? E o que está acontecendo não é para encobrir interesse de grande empresário, é para, né, esconder as mazelas do bolsonarismo golpista, da extrema-direita que coloca a democracia em xeque. Flávio devia ter dito isso, Flávio, na reunião. Você falar o problema do país é o bolsonarismo, que é para fechar com chave de ouro. Ia ser maravilhoso ler isso, né? Mas nem eles acreditam o que eles acusam o bolsonarismo de ser. Eu já disse pro meu amigo e irmão Dias Toffoli, amizade linda, veja que já tem maioria, mas não vai ser unânime. Mas o ministro Dias Toffoli tem voto para continuar. Eu acho, senhor presidente, que o ideal seria resolver isso administrativamente numa nota em que os 10 ministros assinassem, dizendo que apoiam o totó e não há suspeição nem impedimento.
Nesse momento, Zanin fez uma parte e disse que reconhecer a suspeição levaria a tudo que foi feito de coleta de provas até agora ser declarado nulo. Dino emendou. E muita gente vai ficar feliz. E talvez seja isso que esteja por trás de tudo. Em tom político, Dino prosseguiu com sua resposta. Disse que uma nota do Supremo resolveria tudo. Acho que não, viu? Dizendo que a PF não tem competência administrativa nem jurisdicional, que o que foi apresentado era uma investigação clandestina e ilegal, porque não teve autorização do presidente do tribunal, como exige a lei orgânica da magistratura. E mesmo com a nota, o ministro Dias Toffoli, no gesto de grandeza e em defesa da institucionalidade, tendo em vista ao apoio recebido, encaminhará o caso para a redistribuição. Fachin insistiu em jogar o caso para o dia seguinte. Era ontem, né? Sexta. Eu que devemos julgar amanhã, velho. Vamos julgar amanhã. Não. Aí o Toffoli se manifestou, disse que entendia que tinha maioria e que poderia encaminhar à presidência do Supremo na forma regimental o pedido para que o processo fosse redistribuído. Afirmou entender que a mídia noticiaria de forma negativa a sua decisão. Eu sei que a imprensa vai divulgar que eu fui retirado do processo. Eu preferia que fosse diferente, mas se for a decisão hoje, para parar hoje, é melhor e eu aceito. Em minoria, Fachin aceitou esse encaminhamento, que afinal era o que desejava a saída de Toffoli do caso. E aí que veio a confusão, né? Logo depois do almoço, Mônica Bergamo, fofoqueira, ministros do Supremo acreditam que foram gravados clandestinamente por Toffoli. Eu não acho que foi o Toffoli, não. Posso estar errado. Acho que foi o Toffoli. O Toffoli é um democrata. Serviço da nação. Magistrados afirmaram à coluna que a situação é sem precedentes, de perplexidade e desconforto, gerando uma quebra de confiança inédita. Disseram ainda que os diálogos selecionados por quem fez a gravação trazem apenas trechos favoráveis a Toffoli e não mostram a complexidade do que foi discutido na sessão. Olha que mostra, viu? Aí o Toffoli rebate. Rapaz, ele disse que nunca gravou. É um fato absolutamente inverídico. Não houve nenhuma gravação da minha parte, nada disso procede. Quem me conhece sabe que eu sou absolutamente discreto e mal converso com a imprensa. Não sei como pode ter surgido essa suspeita. Eu não gravo e não fico relatando conversa de ministros, não relato conversas pessoais nem institucionais. Nunca gravei uma conversa na minha vida. O histórico de Toffoli, inclusive lá no julgamento do Marco Civil da Internet, né, demonstra claramente que Toffoli não faz a mínima ideia de como funciona questões tecnológicas. Não me parece que foi o Toffoli. E aí ninguém sabe, né? Até agora. Fachin demonstra indignação com possibilidade de gravação de reunião. A preocupação que tem sido manifestada nos bastidores do Supremo é sobre a criação de um clima de desconfiança e espionagem. E que o episódio pode gerar receio aos magistrados de se reunirem novamente para discutir assuntos internos, já que é o risco de gravação. E agora? Quem é o gravador? Quem é o grampeador oficial da República? Tá todo mundo com medo da própria sombra. Vão colocar detector de metal? Só entra na sala para conversar sem celular? Que coisa, viu? Ministros relatam falta de confiança e vem Fachin isolado após o caso do Toffoli. Os ministros relatam um clima de falta de confiança no Fachin e apontam seu isolamento no tribunal. Pelo menos 4 magistrados sinalizaram insatisfação com o fato dele ter dado andamento a um relatório feito pela PF contra um membro do Supremo sem supervisão judicial e não arquivado sumariamente. Essa matéria é relevante porque a Folha contratou a porta-voz do Supremo, que era da CNN, que é a Luísa Martins. É a Daniela Lima Semonjaro, né? A Luísa. E ela sempre foi porta-voz, em especial da ala política. Gilmar, Toffoli e Dom Pedro III. Então isso aqui realmente ela está falando em nome dos ministros. Segundo relatos feitos para a Luísa, né, que é porta-voz, o isolamento do Fachin se acentua neste momento porque ele não deu garantia de que estará do lado dos pares para defendê-los em caso de eventuais novas crises ou novos ataques. O que seria preocupante, especialmente no eleitoral. Auxiliares de Fachin, por outro lado, ponderam que o ministro reconhece a importância do chamado espírito de corporativismo, né? Mas ressaltam que a pauta da ética é a prioridade de sua gestão. Sendo assim, ele não poderia simplesmente ignorar o relatório da PF, classificado por o interlocutor do ministro como nitroglicerina pura. Aí a turma do Platô BR, do Rangel e do Guilherme Amado, nos contam, né,
Edson Fachin, que abriu um inquérito para apurar a suposta gravação clandestina da reunião, nesta quinta, dia 12. Por se tratar de ameaça à segurança do tribunal, Fachin considera usar o mesmo artifício usado por Toffoli para abrir o inquérito das fake news, ou seja, de ofício, por iniciativa própria ou oficia PGR relatando o ocorrido. Aí o marceneiro do Metrópolis, um perseguidor, e para mim, né, o que ele fez foi criminoso, porque ele trabalhou para incriminar pessoas com Shadow Cabinet. Lembra? O Gabinete das Sombras foi ele que inventou. Pegou cortes de lives públicas de Bolsonaro com pessoas para criminalizar médicos, fazer com que pessoas fossem presas, perseguidas. Aí agora ele tá assim, ó, a gente tá vivendo uma realidade paralela muito doida. Não! A gente tá vivendo a realidade que você criou, marceneiro. O marceneiro do Metrópolis. Eu quero saber que horas você vai criar o Gabinete das Sombras do Lula. A sua manipulação nos trouxe aqui. As suas mãos são sujas de sangue. Você tem participação na morte do Clezão. Indireta, mas você tem. Você criou esse estado de perseguição institucional que o Brasil vive. Você alimentou. Eu não sei como é que você coloca a cabeça no travesseiro de noite e consegue dormir. Você criou isso daqui, carpinteiro. Ah, se você criou. Carpinteiro não é marceneiro. Carpinteiro faz casa. Ele faz os móveis. O Gabinete das Sombras. Aí, se a turma achava que o afastamento do Toffoli ia resolver uma coisa, obviamente não resolve nada, né? Só passa um recibo que tá tudo errado. Esdrúxula diz Reale sobre estratégia do Supremo para preservar Toffoli na saída do caso do Master. Miguel Reale Júnior condena a decisão da corte que afastou o ministro da relatoria, mas não declarou suspeito. Celso de Mello, ex-ministro do Supremo, entende que ainda não se demonstre desvio material de conduta, a formação de dúvida razoável sobre a isenção do julgador já compromete o crédito moral da instituição. O procurador de justiça enfatiza, se Toffoli não era impedido ou suspeito, por que ele foi afastado? Ou se afastou do caso? Se não tinha nada de errado, né? Quem não deve, não teme, né? Aí o Mário Sabino também fala, a saída honrosa para Toffoli é uma desonra para o Supremo. Os ministros acham mesmo que agora, com a decisão de afastar o Toffoli, fingindo que foi ele, né, a decidir pelo afastamento, a crise deflagrada pelo caso, né, vai ser contida? Agora o caso mais está resolvido. Em que planeta é normal que dois integrantes da cúpula do judiciário, né, além do Toffoli Dom Pedro III, tenham embolsado uma montanha de dinheiro, direto ou indiretamente, do responsável por uma fraude financeira gigantesca e passou os últimos anos comprando impunidade em Brasília? Aí veio o Andreas. O Supremo produziu uma aberração na saída do Toffoli do caso do Master. O arranjo puxadinho para a saída do Toffoli é uma aberração. Se os pares defendem os atos processuais do colega, se consideram não haver razões para impedimento ou suspeição, por que ele deixou a relatoria do caso? Porque seguir a regra seria contratar uma epidemia de suspeições. Porque a guilda do Supremo preferiu negociar na alcova um acordo de compadres. Assim, repare no texto dos togados, como se o ministro nos fizesse uma delicadeza, né, ao se afastar. E que assim manteve-se à frente do caso do Master, né, por meses. Pois é. Por meses, ocultando a informação sobre a sociedade com o investigado. Por meses governando ou tentando governar conteúdos que o implicavam, por meses ganhando tempo, manobrando para limitar o trabalho da Polícia Federal, Toffoli, avalie isto sob o peso da sociedade confirmada, tentou administrar o material coletado, sobretudo na segunda fase da Operação Compliance Zero, a que teve por objeto, Fabiano Zettel, a fachada dos fundos a que o ministro se associara. Sociedade que só admitiu, time importa, quando divulgado que a PF remeter a Fachin os achados no celular do banqueiro. Puxa, né? Em ato de generosidade, Toffoli, porque quis, em nome de altos interesses institucionais e para o bom andamento dos processos, ele abdicou da relatoria. Ele é um cara bom, é um democrata. A jurisdição de repente transformada em bem de que o juiz pode dispor como quando quiser, que homem!
magnânimo abdicador por conveniência da relatoria de caso em que deverá ser investigado. Cadê o Gonê? Ele também fechado com acordão? Atenção, a PF não pediu a suspeição do ministro. A PF mandou a Fachin porque assim exige a lei um relatório em que lista indícios de crime cometidos por Toffoli no curso do processo que relatava ilícitos penais. Ilícitos penais. Foi essa sangria incontrolável que Toffoli e seus dinos quiseram tentar estancar. Resultado, tínhamos o caso Master de Toffoli e agora também temos o caso Master Supremo. O Supremo formalizou, blindando seus fazendeiros, a constituição do PSTF, um partido político. Formalizou porque, desde há muito, o Tribunal Constitucional toma decisões políticas para acomodar soluções corporativistas. Formalizou a sua adesão à Operação Abafa. Aquela reunião a portas fechadas para decidir sobre matéria de ordem pública, não pode passar por natural, como se prática aceitável, né? Não haveria suspeita de gravação clandestina se o diálogo fosse público. Esse é um bom ponto, né? Não teria gravação clandestina se o diálogo fosse público, se aquilo fosse discutido no plenário do Supremo. Não devia ser assim? Por que não leva para o plenário e discute no plenário, todo mundo lá, os 11? 11 não, está faltando um, os 10. Publicamente para o Brasil inteiro ver, grandes democratas que são. A forma importa. O Tribunal Constitucional Brasileiro, trancando-se, comunica que escolheu proteger, não o Supremo, não a instituição, os ministros empresários, aqueles que aparecerão nas conversas e nos pagamentos de Vorcar e seus operadores. Teremos relatório da PF com achados sobre a relação entre a turma do Master e Dom Pedro III.